Olá, nós voltamos com o nosso projeto de Casa em Casa e esse ano, como a nossa comunidade está com a palavra fé, eu gostaria de dar um panorama histórico sobre a nossa fé. Por que nós somos cristãos? Por que o Antigo Testamento é tão importante para a gente? E qual é o sentido do Novo Testamento e qual a relevância de um e do outro? Então a gente vai dar um belo panorama histórico aí. Nós vamos entrar em alguns livros, né? Até porque os livros históricos a gente vai falar deles por cima, e os livros que não são históricos, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos os livros de sabedoria, né? E os livros proféticos, esses nós não entraremos, porque eles estão dentro dos livros históricos. Mas os livros históricos a gente vai dar um panorama para que a gente perceba a história da fé. Então, vamos começar com Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. O livro de Gênesis, ele é um livro sobre os inícios. O livro de Gênesis, em hebraico, é Bereshit, que quer dizer em princípio, ou no começo, no princípio. Essa ideia lá no começo, que Deus, o nosso Deus, há um Deus, né? Em hebraico Elohim, ele está criando, ele é o Criador. Mas que criação ele está fazendo? Então, quando você vê Gênesis 1, ou quando você lembra de Gênesis, da criação, você pensa só na criação dos seres humanos. Mas Gênesis 1, verso 1, já diz o seguinte: criou os céus e a terra. Deus, ele é o criador de tudo, dos céus e da terra. Ele é o criador da humanidade, né? Começando com Adão e Eva. Então, Gênesis é o livro dos princípios. Normalmente, quando a gente tem uma crise de fé, se recomenda voltar para o Gênesis. Lembrar do Deus Criador. E se você pegar a história, como nós vamos ver no livro de Êxodo, Números, principalmente Deuteronômio, é um resgate dessa volta do Gênesis. Ele vai trazer à memória esse Deus maravilhoso que nós temos. Então, nós precisamos entender que Gênesis vai mostrar o início de Deus, a missão de Deus na Terra, o início de Deus criando as coisas, né? Não que Deus tenha um início, mas o seu início criativo. Então nós temos a criação em Gênesis dos céus e da terra, a criação da humanidade, e depois Deus inicia um diálogo com o homem. Então Deus não criou o ser humano e deixou ele ao seu bel prazer. Pelo contrário, Deus também iniciou com o ser humano uma relação, um relacionamento. E percebendo que todos os outros animais tinham seus pares, Deus olhou e fez um par também para o homem, que é a mulher. Então, Deus fez o homem, a mulher, e a partir daí, Deus, com esse diálogo entre o homem e a mulher, começa a conversar com eles e dá uma ordem. A ordem é para que não comesse um fruto de uma árvore, enquanto eles podiam se esbanjar de todos os outros frutos, mas eles então são desobedientes, e aí é o início também do pecado. Então a gente entende a partir daí, porque há uma inclinação em nós de fazer o mal, de não aceitar o mal também e querer reagir o mal com o mal. Há uma inclinação em nós de fazer o que não é bom, o que não agrada. E na verdade, depois que nós comemos, né, do fruto, que Adão e Eva comeu do fruto, todos nós meio que estávamos lá comendo desse fruto. Hoje a gente fica pensando o que é bom e o que é errado. Então nós temos esse princípio ativo em nós, de o que é bom e o que é errado. Esse princípio está em nós. O Gênesis explica isso. Então, mas também é o início das consequências do pecado, né? E aí a gente pode ver isso tanto com Adão e Eva, como o primeiro assassinato descrito na Bíblia, que é um irmão matando o outro. Caim mata Abel. Nós temos também o início da invocação ou da proclamação do Senhor. Então o Deus que se achegava ao homem, que conversava com o homem,
que agora trouxe juízo ao homem por causa do seu pecado, ele se afasta. Mas a partir de Gênesis, capítulo 4, versículo 26, onde Enos é gerado, começa então o homem a invocar o Senhor. Pode também ser a proclamar o nome do Senhor. Seja qual for, o nome do Senhor é dito na terra agora. Também há um novo início, né? Um recall. A ideia de que Deus está dando um novo início, mostrando para a gente que o problema não é a quantidade de pecado que nós temos. Porque, vamos supor, então não deu certo porque aquela geração era corrompida. Então, se tiver uma nova geração é melhor, então Deus mostra isso com Noé, que uma nova geração de um homem bom, aos olhos de Deus, Deus o preservou, e mesmo assim, depois você percebe que esse novo início nos prova que a humanidade sempre está em decadência, e toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós vamos entrar em decadência, porque há um princípio ativo do pecado. Nós também podemos entender porque há vários idiomas. Gênesis capítulo 11 vai relatar a Torre de Babel. A Torre de Babel vai trazer a separação dos idiomas. Até então, a humanidade falava um idioma, mas quando eles tentam ser poderosos, ser acima de Deus, achar que são deuses, ou é um Deus, Deus então vem e confunde a língua desses homens, e aí há uma separação, essa torre é destruída e os homens se afastam pela terra. Gênesis capítulo 12 vai nos apresentar um novo início, o início do povo de Deus, o início de um povo que vai carregar a fé no único Deus. E esse povo dá início com Abraão. Saia da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. E eu te abençoarei quem te abençoar, e te amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Deus tem uma bênção para Abraão, uma promessa, ele faz uma aliança. Aliás, atrás de mim, não sei se dá para vocês verem, mas tem um livro grosso do teólogo Eichhorn do Antigo Testamento, que é a teologia do Antigo Testamento, e basicamente está a partir da aliança. Então Deus é um Deus de aliança, esse livro explica muito bem sobre isso. Mas essa é a ideia, Deus então está fazendo uma aliança, faz uma aliança com Abraão, renova com seu filho Isaac, é renovada com Jacó. Então o final de Gênesis, de 12 até 36, conta a história de Abraão, Isaac e Jacó. Tem outros personagens, mas basicamente esses três. Do 37 ao 50, nós temos a história de José, que vai até o Egito, e você com certeza sabe a história de José, e depois traz todo o povo para o Egito, e o livro de Gênesis acaba aí, com o povo de Deus, o povo da fé no Deus verdadeiro, no Egito. Então, uma fé que iniciou com uma criação, que depois foi para um homem e uma mulher, uma humanidade, que essa humanidade cai em pecado. Deus tenta trazer essa fé novamente, nesse recall, nesse recomeço com Noé, e as coisas vão descambando, e Deus então traz para si um povo, chama um povo para si para carregar essa fé no Deus verdadeiro. E nós, nesse sentido, pela fé, somos filhos de Abraão, filhos dessa promessa, filhos da fé no único Deus verdadeiro. Ok? Então lembre-se, Gênesis, o livro do início, ou dos inícios. Se você está em crise, volte para o início. Lembre-se que Deus, que é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o que faz aliança, Ele é o que chamou para si Abraão, e de Abraão fez um povo, e nós fazemos parte desse povo pela fé. Nós somos filhos de Abraão, porque nós somos filhos da fé, na fé no único Deus verdadeiro. 3 perguntas para vocês, como de praxe. Primeira pergunta é: você sabe a profundidade do que aconteceu no Gênesis com Adão e Eva? Ou, reformulando, deixando ela menor, qual é a profundidade do pecado na fé, nessa linha histórica de fé? Segundo, o que Deus fez em Gênesis
para que isso fosse consertado? E número 3, a partir de quem Deus fez o povo escolhido, o povo da fé? Deus abençoe, boas reflexões.